Olá, meus queridos. Hoje eu tenho uma dica incrível para vocês. Bem-vindos de volta aqui, meu cantinho. Se você está chegando agora, aproveita para se inscrever, deixar seu like. Gente, e não perder nenhum passo a passo. Hoje a gente vai estar fazendo a técnica das garrafas com envelhecimento, pessoal. E eu vou estar ensinando passo a passo para vocês. Pessoal, ó, as garrafas, ó, algumas das que eu faço, para você estar vendo. Algumas é couro, né? Imita couro, mas é corinho, né? Que eu fiz essa técnica. Que são argolas de ferro. Ó, corino. Esse daqui é aquele negocinho de parafuso, é roela. Ó, as tampas, mesma técnica, né? Tecido que a gente faz. Algumas são coloridas, ó, azul, vermelha, verde. Outras já estão na técnica com betume, né? Ó, umas mais vintage. Olha, detalhe de madeirinha. Tá vendo? Tecido. Aqui tem também com papel toalha. Vai da criatividade de vocês. Tá vendo? Ó, bordado. Isso tudo fica, ó, gente, muito duro. Pode estar passando pano molhado, ó, duro. Muito firme, impermeabilizado, gente. Tem garrafa aqui que já tem 5 anos, 6 anos, tá? Quando ela fica assim meio que sem brilho, uma vez no ano, passa a resina, né, que a gente vai estar passando no final. A resina novamente, ela volta a ficar brilhando novamente. Essas garrafas, usa para pôr vinho, para pôr licor, né? Eu, por exemplo, gosto de colocar licor, né? Licor de jabuticaba, de figo, é o licor que, né, que a gente já pôr. Tá vendo como fica lindo? É uma maravilha, eu acho muito linda. Eu gosto muito dessas técnicas, sabe? Olha só. Aqui, ó, a parte de dentro do papelão. Isso tudo eu vou estar especificando depois, colocando técnica por técnica. Esse vídeo vai ser mais assim, mostrando como se faz a base. Mas depois eu vou estar fazendo uma, né, explicando mais certinho, porque senão o vídeo ficaria muito longo se eu fizesse, né, todas as técnicas para vocês, né? Só para vocês dar uma olhadinha mais ou menos, né, como que é. Algumas ainda estão aqui sem detalhes, ó, tá vendo? Ó. E é isso, pessoal, e vamos ao passo a passo, tá? Vamos começar pelo tecido, tá? Eu uso tecido, pode ser jeans, pode ser malha, qualquer tecido que você tenha aí, né? Que dê pra tá fazendo a misturinha que a gente vai tá fazendo. Gente, vou usar a cola PVA, pessoal. Cola PVA, que vocês estão vendo aqui. Cola PVA, tá? E vou estar usando, ó, as garrafas, né? Tanto pode ser assim, essas que são mais escuras, né? Com essa cor mais escuras, eu pego e faço ela coberta toda, né? Quando ela é transparente, como essa daqui, ó, essa é uma garrafa de suco, né? Quando ela é transparente como essa, eu faço com visor, né? Que fica bonito de estar olhando o líquido lá dentro, né? E aí também, pra alça, gente, eu uso mangueirinhas, pedaços de mangueira que são flexíveis, assim, ó, pra gente tá dando a angulação certa de fazer a alça, tá? Que a gente vai estar fazendo a alça aqui do lado, né? Como essas, né? Então, uso também o arame, né? É o arame também, ó, flexível, né? Que a gente pode estar mexendo com ele, né? O alicate que eu uso para estar apertando, uma tesoura para cortar os tecidos. Gente, a massa acrílica, tá? Massa acrílica eu uso pra tá fazendo a mistura, gente, que a gente vai estar envolvendo o tecido pra tá colocando nessas garrafas. Gente, depois de pronta, elas ficam assim, ó. Ó como que ficam. Isso fica, ó, duro, tá? Essa técnica é uma técnica que você pode passar, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem estar passando pano molhado, sabe? Ele não tem perigo de estragar depois que isso seca, tá bom? Aí uma colher pra gente tá, né, fazendo a mistura, pra tá mexendo o tecido. Gente, a luva eu esqueci de pegar aqui agora, mas vai ter a luva, né? Porque, gente, mas olha, faz uma meleca na mão. Vamos usar a luva pra tá fazendo o processo. Finalização, pessoal. Eu vou fazer com técnica envelhecida e vou estar usando betume, tá?
Eu uso tanto esse da Judéia como essa outra marca aqui, até que eu vou usar pela primeira vez mais, me garantindo que era bom também quanto, né? O solvente, né, que a água raspa, betume, né? E, gente, essa parte que eu faço essa finalização aqui, que fica douradinho, eu tô com pátina, gente. Cera de pátina. Tanto dourada como essa daqui é ouro velho, tá? Gosto mais dela. Pincel, né? Tanto pro betume como pra tinta e cola, né? Depois vai ter o banho também. E uma esponjinha que aqui é pra estar finalizando com a pátina. Lá no processo, pessoal, também vai a tinta branca, que ela tá aqui, ó, no chão, né? É uma lata que eu já tenho aqui, que eu vou só tirando daí. Tinta branca, pessoal. Tinta PVA, tinta à base de água, né? É uma acrílica essa daqui. Não tem perigo de ser fosca ou com brilho, tá? Ela tem que ser latex, né? Não é tinta óleo, é uma tinta à base de água, né? Essa daqui é branco fosco, mas não tem nada que implica ser fosca, porque ela só vai, né? Antes de depois que faz a garrafa, vamos passar a tinta branca para poder dar a parte final. Bem, pessoal? Então, basicamente, os materiais vão ser esses, tá bom? E logo a gente já vai com passo a passo para você estar aprendendo a fazer essa garrafa. Gente, lembrando que eu gosto de fazer ela envelhecida, mas também eu faço ela colorida, tá? Eu faço ela pintada de outras cores, tá bom? Aí que não usa betume, vai daí, né, da criatividade, do seu gosto, você pode estar pintando com outras cores também, tá bem? Gente, aqui é a parte da alça. As mangueirinhas estão cortadas com 27 centímetros, tá? E a gente vai cortar dessa forma. Ó, como se fosse fazer um V. Mas, ó, assim. Vamos deixar a parte mais fina, um pouquinho assim, ó, pra gente tá furando, tá? Dos dois lados. Tem que exigir um pouco de força, porque essa mangueirinha não é tão molinha. Tem que ficar igual, tá? No mesmo sentido. Se precisar, corta mais um pouquinho. Se você tiver outra coisa, ou outra mangueira mais flexível. Só que eu acredito que não dê também muito flexível, porque a gente precisa de uma alça bem firme, né? Então, essa é a ideal. Pessoal, aqui, ó, eu vou estar furando essas duas mangueirinhas. Vou usar aqui o fogão para esquentar o araminho, tá? A gente vai fazer 2 furinhos em cada lado da mangueirinha, usando o alicate, para não queimar a mãozinha. E vamos esquentar a pontinha do arame até ficar vermelhinha. Isso é muito rápido, tá, pessoal? E vamos estar fazendo o furinho dos 2 lados da mangueirinha, tá? Que é, no caso, a nossa alça da garrafa. Isso é para colocar o araminho que a gente vai estar prendendo na garrafa, né? Muito rápido fura. É questão de segundos, gente. Pessoal, então vamos começar, ó. Depois que a gente furou, vamos estar cortando o araminho, né? Que a gente vai dar formato, ó. Pra fazer a alça da nossa garrafa, tá? Como eu quero ela mais um pouquinho envergadinha, assim, ó. Vou querer uma alça assim, ó. Assim. Ó. Tá? Eu vou estar pegando um pedacinho de arame pra estar cortando. Corto aqui com o alicate, ó. Peguei um araminho daquele que eu mostrei, flexível, molinho, ó. Corta fácil, ó. Tá vendo? Vamos fazer assim uma envergadura, tá? Essa aqui é a parte de montagem da alça da garrafa. Se você quiser fazer sem alça também pode estar fazendo. Algumas eu faço com alça, outras sem, como vocês viram que eu mostrei. Aí, ó, como aqui a gente ajusta assim, pra poder entrar aqui, ó. Colocamos as 2 perninhas, puxamos. Tá grandinho ainda, ó. Apertamos assim, passou. Essa parte aqui, ela vai ficar aqui. Se a gente achou que a alça vai ficar muito grande, é só cortar, pessoal. Não tem problema, refazer o processo de furar de novo, tá? A minha alça tá no tamanho adequado aqui, tá? Eu vou, antes de amarrar ali, eu vou colocar já o de baixo também, tá? Já vou colocar o de baixo pra você estar vendo certinho. O de baixo que vai pegar essa parte aqui é maior. Aí a gente já corta um tamanho maior, tá, gente? Não precisa ser um tamanho certinho não, mas já corta maiorzinho, porque depois a gente vai cortar.
Faz assim, gente, ó. Assim. E vamos estar colocando aqui. Gente, essa foi a maneira que eu achei para estar colocando essa alça, tá, pessoal? Então, assim, se você estudou uma outra maneira, de uma outra forma, conta aí para mim nos comentários. Porque a ideia que eu tive, né, para colocar, para fazer ela com alça, foi usando um caninho assim, uma mangueirinha, no caso, flexível, que dê pra gente movimentar ela. Gente, como eu quero a minha alça, ó, dessa forma, ela vai ficar na garrafa dessa forma, talvez eu tenha ainda que colocar alguma coisinha aqui, ó, tá? Agora vamos colocar. Aqui, pessoal, ó, eu vou colocar aqui na parte de cima primeiro, ó. Vou fechar o arame. Tá dando pra vocês verem, né, gente? Fechar, ó, com o alicate. Aperta, tá? Gente, aperta de uma forma que não fica assim, não precisa ser tão apertado, gente. O que vai dar sustentação aqui vai ser a técnica que a gente vai fazer em cima de tudo isso daqui. Gente, cuidado com a pontinha do arame, viu? Sempre mantenha cuidado aqui com a pontinha. Não tem problema aqui, pessoal. Ó, a gente vai cortar, tá? Ó, vamos cortar. Aqui, gente, ela vai... Eu quero ela assim. Mas aqui a pouquinho a gente já vai fazer ela ficar dessa forma. Vamos fechar aqui primeiro, tá? Vou colocar aqui já na parte de baixo, ó. E a mesma coisa, com o alicate, vamos girar pra apertar, gente. Vamos girar pra tá apertando o arame pra fixar a alça. Girar, gente, ó. Não tenha medo de girar, tá, pessoal? Porque só, ó, ficou bem firme. Aí, aqui que eu disse que eu quero ela dessa forma, que fique assim. Eu vou colocar um araminho aqui, gente, ó, pra fazer ela ficar da forma que eu quero, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente vai esquentar um pedacinho assim, gente, ó, de arame. Ó, vou mostrar pertinho. Esquentamos o arame bem quente, igual a gente fez nos outros buraquinhos. E vamos atravessar daqui aqui, tá, pessoal? Pra gente dar o formato. Eu vou esquentar e já volto com vocês. Esquentei, atravessei ele aqui, gente, olha só. Atravessamos, agora vamos fechar aqui pra poder ela ficar com essa forma que eu disse que eu vou querer essa alça. Ó, vamos apertar com a alicate, apertando esse arame, ó. Vocês viram, ó, como ela já ficou com a forma, ó, vendo? Agora eu vou terminar de ajustar aqui, apertar, fazer os cortes, ajustar pra ver se tá retinha, tá, pessoal? Vamos dar mais uma apertadinha, né, pra cá. Uma apertadinha aqui. Vê se tá retinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, já finalizou. A gente vai já, ó, cortar, tá? Fazemos assim. Usamos o alicate para cortar. Não corte lá no pezinho, pessoal, porque a gente tem que virar, tá? Essa pontinha aqui pra baixo, tá? Porque isso tudo vai ser coberto. Isso daqui é só o esqueletinho, né? Que a gente tem que estar dando forma pra fazer cobertura. Gente, não se preocupe com a feiura que fica, tá? Porque é só o esqueleto da nossa garrafa. Vamos apertar mais um pouquinho aqui. Pra ficar firminho, pra gente tá passando, gente, o tecido que vai aqui, né? Ó, não, enquanto girar, né, a gente vai dar mais uma apertadinha. Já pra ficar firme, né, pra gente tá fazendo o próximo passo. Tudo firme, né? Aqui, ó. Se ficar girando, pessoal, não se preocupa não, porque o que dá o toque final aqui é a cobertura, certo?
Gente, agora nós vamos pra mistura que a gente vai estar cobrindo a nossa garrafa, tá? Aqui a gente vai fazer, ó, como eu já havia falado, né? Massa acrílica, cola, PVA, água. Primeira etapa, tá, pessoal? Vamos colocar um tanto aqui, pessoal, ó, de massa, porque eu vou estar fazendo mais garrafas, tá? Ó, 3 colheres, vou fazer 2 garrafas. Se faltar, a gente faz mais, tá, pessoal? Gente, o que vai aqui de cola, pra esse tantinho aqui, ó, você vai fazer assim, 3, 4 colheres, né? Vai fazer assim, ó, assim, só, tá? Vai mais ou menos o que ali? Umas 4, 5 colheres de cola, tá? Vamos mexer, vamos colocar um pouquinho de água também, pessoal, um pouquinho, só pra essa massinha que a gente vai fazer aqui, que é a mistura que nós vamos estar utilizando para estar mergulhando os tecidos, pessoal. A gente vai mergulhar os tecidos aqui, tá? Ela não pode ficar muito grossa, tá? Vamos colocar mais água, tá? Ela tem que ficar homogênea, mas um pouco mais líquida para mergulhar o tecido. Ó. Um pouquinho mais. Deixa uma água perto, né? Para você ficar vendo, colocando, né? Sempre vai ter que ficar colocando um pouquinho, porque a gente vai estar mergulhando o tecido aqui, nessa mistura, tá, pessoal? Olha, ó. Esse é o ponto certo, ó. Tá vendo? Não está tão grossa, ela já está fina. Porque a gente vai mergulhar o tecido aqui, já úmido, tá vendo? Luvas colocadas, pessoal, eu coloquei um plástico aqui. Aqui temos a água que a gente vai estar mergulhando os tecidinhos, tá? Tem um pano já, pessoal, aqui, porque a sujeira, sabe, faz um pouquinho de sujeira. Aí, vou forrar um paninho aqui, vou colocar a garrafa, né? A água, pessoal, bom, é pra molhar o tecido. Os tecidos tá bem aqui do ladinho meu, tá? Essa garrafa, eu vou fazer ela de uma forma que vocês vão estar vendo. Eu vou fazer ela, vamos ver, se é com malha ou com jeans. Eu acho que eu vou fazer ela com jeans. Aí você vê a estrutura da garrafa que vocês escolheram, tá? Pra tá vendo que forma vocês vão estar fazendo. Pode fazer a mistura também de tecidos, tá, pessoal? Não tem uma regra. Aqui, a gente que escolhe nossos modelos e vai dando forma. Bom, eu vou estar molhando tecidinhos jeans, tá? Molhou, tira o excesso, pessoal, ó, espreme, tira o excesso de água. Bem espremidinho, ó, todos molhadinhos, né? A gente vai estar, ó, colocando o tecido dentro, aqui dentro, ó, mexendo ele aqui dentro, tá? Todos aqui dentro, que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Pode colocar aos poucos, coloca só de um em um, eu já vou colocar assim, porque já fica todo, né, envolvido aqui na mistura que eu tá colocando na garrafa. Ó, pessoal. Aí, ó, tudo prontinho aqui, a gente vai começar, gente, a colocar. Quiser tirar um pouquinho o excesso, ó, um pouquinho o excesso, não tem problema, tá? Eu vou começar a colocar, pessoal, deixa eu colocar do outro lado, pra vocês ficarem bem certinho. A garrafa aqui, tá? Ó. A criatividade é de vocês, tá, pessoal? O que manda aqui é você estar colocando e enrugando ela. Tá vendo aquele araminho que a gente colocou lá no começo? Ele já vai começar a sumir, pessoal. Aqui eu dei uma dobradinha, né? Pra ficar um acabamento legal, né? Não ficar o fiozinho do tecido, tá? Aqui, gente, ó,
Essa vai ser tampada toda, mas um lado dela eu vou deixar um detalhe para estar colocando os enfeitinhos, que a gente já vai ver, tá, pessoal? Ó, acabamento, mas é um acabamento assim, pessoal, ó, tá? Enrugando, não passo nada na garrafa, porque isso vai grudar, vai virar, sabe? Vai ficar muito duro. Ó, tá vendo? A forma, você dá a forma. Eu vou estar fazendo assim, tá? Por quê? Gente, já já a gente vai dar um jeito aqui na alça, tá? Eu vou fazer assim, porque aqui na frente eu vou colocar um detalhe que vocês já vão ver. Aqui, né? Bem aqui. Aqui eu vou deixar assim, pessoal, ó. Um pouco erguidinho. A forma é a gente que dá, tá bom? Como já disse. Ó, aqui ela vai ficar com uma aberturinha assim pra vocês vão ver já já. Não tem, ó. Sabe? Não tem segredo. Isso aqui, agorinha, vai virar uma obra de arte. Tá dando pra vocês verem certinho aí. Agora, gente, vamos para a alça. Nós vamos fazer a parte de baixo já, pessoal. Calma aí. Se vocês estiverem fazendo a alça, vê que tá ficando grosseiro demais o tecido que vocês vão estar fazendo. Ó, gente, vocês vão, troca, sabe? Troca, ou coloca outro tecido, corta diferente, tá? E vai enrolando, tá? Enrolando. Não esquece, gente, que a gente vai estar, pode estar, aqui tá tudo molinho ainda, você pode dar a forma que você quiser, tá? Enquanto a gente tá mexendo, dá pra mudar, tirar, tá mudando, não gostou. E vai enrolando, gente, ó. Vai enrolando. E sempre observando como tá ficando. Tá? Tá vendo? Lembrando que isso é uma técnica rústica, tá, pessoal? Pra quem gosta, né, de artesanato rústico, tá? Sempre tirando o excesso assim, ó, pra não ficar incomodando, né? O processo de secagem, pessoal, se tiver quente, vai ser... Você vai perceber quando ela estiver seca, ela fica totalmente dura e não tem nada molinho, tudo fica duro. Por isso que tem que estar observando se tem alguma coisinha que precisa apertar ou mudar de lugar, algum tecidinho que arrepia, assim, alguma pontinha, enquanto ela está molhada, porque depois de seco não tem quem tira mais, tá? Ó, fizemos a alça, né? Aqui, ó, a gente vai dar um acabamentozinho ainda no final, tá? Vamos fazer a parte de baixo agora. E aqui também ainda vai ter um acabamentozinho, tá, pessoal? Ó só, o tecido fica todo envolvido, ó, pela massa acrílica e a rosa. É isso que vai dar o toque pra ele ficar duro, né? Dar aquela forma que eu fiz. Gente, eu vou fazer um detalhe aqui, tá? Tá dando pra vocês verem? Eu vou estar fazendo um detalhe aqui. Sempre arrumando bem aqui embaixo, né? E dando umas curvaturas no tecido, pessoal. Tem que ficar rústico, tá? Rústico.
Porque depois que a gente pinta, você não fala, sabe? Pensa que é madeira, dá a impressão que é couro. Essa parte aqui, a gente vai estar cobrindo, tá, pessoal? Com detalhes que a gente vai colocar. Eu vou estar colocando aqui, já já vocês vão ver. Vou só terminar aqui de fazer os acabamentos. Agora, mais uns tecidinhos, tá, pessoal? Eu vou precisar de uns tecidinhos um pouco menores, tá? Então, vou pegar aqui. Vou pegar assim. Molhei, ó, espremeu, massinha. Mesmo processo. Esse daqui vai lá na parte de baixo, mas eu vou deixar por último, porque eu vou colocar primeiro na parte de cima aqui. Vê se o tecido tá bem envolvido na mistura, pessoal. Ó, aqui eu vou estar fazendo assim, ó. Ajustei aqui, vai ficar todo dobradinho, mas eu ainda vou colocar mais um detalhe, tá? Aqui o tecido passa, tá? Tira a linhazinha pra dentro, assim. Uma pontinha, pessoal, ó, passando por baixo da alça. Entra. Você dá o seu toque, ó. Eu vou deixar todo tortinho, sabe, assim. Porque depois que seca, fica, sabe, igualzinho ao couro, gente. Nem o couro fica tão parecido com o couro quando se faz a garrafa, quanto essa técnica aqui com tecido. Aqui você entorta, eu gosto, ó, entendeu? Isso vai ficar lindo assim. Aqui, ó, deixei uma pontinha também, assim. Aí você dá um toque assim. Ó. Aqui você pode deixar assim. Tá? A alça você ajusta bem, eu vou ajustar mais um pouquinho. Agora eu vou passar mais um na parte de baixo, porque eu quero bem curvadinho, sabe? Tecido todo, tá? Normal ali. Vou passar aqui primeiro na parte de baixo. Não esquece, pessoal, de estar tirando as linhazinhas, ou pode se dobrar, pessoal, tá? Dobra e dê o seu acabamento, sabe? Porque depois que secar, que a gente pintar, ninguém fala que dobrou um tecidinho, nada, sabe? É um couro, sabe? E aqui vai ter os detalhes, gente. Vocês vão estar observando os detalhes que eu vou colocar. Vai ter fitinhas que vai amarrar, tá, gente? Então, gente, agora vamos colocar detalhezinhos. Eu vou ter que lavar a mão aqui, tá? Pode usar até o paninho já, que a gente vai usar, tá? Que eu preciso pegar os meus detalhes. Gente, eu separei aqui um cintinho que a gente vai estar passando também, sabe? Um cintinho, assim, que você tem aí que sem uso, tá? Fiz assim nele. E ele vai ser a mesma coisa. Aí vamos usar o pincel.
tá? Vamos passar nele toda a misturinha. E depois, gente, vamos colocar ele para fazer um detalhe. Ó, eu escolhi aqui para colocar na parte de baixo, tá? Não se preocupe, pessoal, porque, ó, isso seca, tá? E fica grudadinho, tá? Eu vou colocar ele aqui, tá? Vou arrumar certinho aqui pra prender ele aqui, ó. Vou passar mais massinha aqui, pra poder tá colocando. Se tiver dificuldade para estar grudando, você pode estar usando alguma coisinha para prender aqui até começar o processo de secagem. Já começa o processo de secagem, ou deixa para pôr por último, porque daí você já coloca alguma coisinha encostada aqui até ele dar uma secadinha, tá? E aí, gente, eu escolhi para estar colocando aqui, tá? Umas moedinhas. Tem conchinhas, mas eu vou colocar... Eu tava pensando em que conchinhas... Gente, ó, aqui vai ter uma abertura, tá? Vamos, ó, colocar um zíper. Eu tirei um pedacinho, ó. Tirei um pedacinho dele. E colocamos ele aqui, na massinha. Tiramos o excesso. Vamos colocar aqui dentro, aberto. Deixando somente um pouquinho fechado. Ó. Com a ajuda da colher ou do pincel, eu vou estar enfiando ele aqui, ó. A parte de baixo no tecido. Tá? Abrindo mais um pouquinho para ficar um detalhe melhor. Abrir ele. E coloque nessa beiradinha que eu deixei. Aí, ó. Pessoal, olha isso. Encaixou perfeitamente, nem que você tem que erguer um pouquinho. Ergueu. Certifique que tá bem arrumadinho. Você precisa abrir ele mais um pouquinho. Porque ele tem que pegar assim. Aqui, né? No tecido. E estar ali, ó. Uma semelhança. Meio aberta, tá, gente? Já temos um acabamento, gente. Calma aí, ó. Gente, o celular deu um piti. Não gravou a parte que eu tava colando as conchinhas, gente. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês que elas todas foram colocadas com a massinha, tá? Com a mesma massinha que a gente tá usando pra colar os tecidos, tá bom? A mesma massinha que nós usamos pra colar o tecido, foram colocadas também as conchinhas. Eu mudei de ideia com relação às moedas, porque as moedas estavam escorregando muito, né? E aí eu resolvi que também ficaria legal colocar as conchinhas. Para colocar as moedas nesse tipo de abertura que é um pouco maior, teria que ser um volume maior de moedas. Então eu resolvi, né, colocar conchinhas ao invés de moedas aí. Deixei as moedas para fazer o detalhe, né, na próxima garrafa. Que não seja assim, né, uma abertura assim grande para tá levando muitas moedas, né, pessoal? E aí, pessoal, olha, eu montei assim, ó, deixa eu estar mostrando para vocês os detalhes. Tá? Tipo uma camisa, sabe? Assim, ó. Tá? Que a gente vai estar pintando tudo junto. Gente, não tem segredo. Colou, fez seu modelinho, estuda o seu modelinho com tecido e faz, né? A base vocês já sabem que é aquela massinha, né? Com o tecido. Então, o detalhe, o modelo, vocês escolhem que modelinho vocês vão estar querendo fazer, tá? Porque depois de pintada fica linda. A limpeza a gente faz assim que a gente pintar a parte final, a gente vai estar limpando aqui assim, sabe? O fundo. E aqui, gente, mesma coisa, sabe? Mesma coisa, ó, tá? Aqui, ó, mesma coisa, tá? Tudo com tecido, mesma cola, né? Mesmo a misturinha, né? Que a gente fez, tá? Tudo a mesma coisa. Quando for pintar, vocês vão ver que dá pra fazer vários tons pra mesma pintura. Fica super legal. Vocês vão ver. Depois que tudo secou, tudo
tudo seco, vamos pro próximo passo. Temos aqui algumas que vamos passar, né? Ó, já vamos começar. Eu peguei aqui, cortei, né, o litro de cola que tinha um pouco no fundo. Já vou usar a própria vasilhinha da cola, né? Se precisar, a gente faz mais. É um pouquinho de cola, gente, ó. Cola, né, dessa, PVA. Um pouco de água. Isso vai virar uma loção. Mexemos bem aqui para virar uma loçãozinha. E vamos dar banho, gente, nas garrafas, viu? Ó, gente, ó, fica assim, ó. Tá? Vamos pegar, gente, ó. Mas é banho mesmo, sabe? Forma um paninho, assim, ó. Eu deixo já um paninho molhado. Vamos colocar essa loçãozinha em toda a garrafa, sabe? Porque é toda ela. Vamos dar um banho, sabe? Isso vai ajudar o endurecimento total, sabe? Desse trabalho que a gente fez. E impermeabilizar, né? E fazê-la durar muito tempo. Gente, olha, bastante mesmo, tá? Vamos colocar, pode escorrer, vai pegando o pincel, vai voltando com ela. Vira, gente, todos os anos, as festinhas, tá? A gente vai colocando. A gente não pode pular esses passos, tá, pessoal? Esse passo é muito importante para a durabilidade do trabalho, né, da gente. Entre um passo e outro, tem que ter a secagem. E como tá muito quente aqui, tá sendo muito bom para fazer, viu? Quando tá frio, olha, tem que ter muita paciência, viu? Porque eu nem tento mais tá fazendo, porque é muito demorado, sabe, para secar. Então, a gente, melhor momento tá fazendo quando tá calor. E já tá marcando, né, frio aí pro final de semana aqui. Eu já tô apressada para terminar. Tá? Não tem que ficar esperando muito tempo a secagem. A secagem é muito importante. Você percebe quando ela tá bem seca, sabe? De um processo a outro. Gente, ó, dá uma viradinha, tá? Ó, coloque aqui, gente, ó. Não se importa se vai sujar. A gente vai limpar tudo esse fundo depois. Mas é importante que entre em todos os buraquinhos, todas as frestinhas, essa cola, tá? Alça, gente, ó. Pega mais embaixo, vira. E vamos passar em tudo, tá? Aqui, ó, onde tem as rebarbinhas, vamos tá passando, ó. Tudo. Gente, ó, vamos fazer isso em todas as garrafas, tá? Todas, dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. E eu volto pro próximo passo pra vocês, assim que tudo secar, certo? Então, pessoal, vamos ao próximo passo. Aqui, pessoal, eu separei mais ou menos 50 ml de tinta branca, que eu vou estar colocando aqui, gente, ó. Tinta branca, que a gente vai estar misturando com cola, mesmo tanto, tá, pessoal? Eu já tenho de olho, não preciso colocar na vasilhinha, tá? Então, assim, mesmo tanto de cola, mesmo tanto de tinta. E também, vamos estar colocando um pouquinho de água, tá? Vai ser o último banho que a gente vai dar nas garrafas depois que elas secaram. Vocês podem estar olhando, elas secaram, tá sequinha, ó, pronta pra ficar branca, né? Que depois desse passo é a parte final. A gente vai pintar toda ela, toda. Depois, na hora da pintura final, que a gente vai dar os detalhes. Então, a gente vai misturar aqui. Isso também vai ficar como uma loção, tá? Tem que colocar um pouquinho de água para poder estar entrando em todas as frestinhas da nossa garrafa. A gente tá misturando bem. Eu peguei um pincel que não solta pelinho, tá? Eu acredito que não, porque aquele que eu tava usando naquela hora solta uns pelinhos, a gente tem que ficar catando, né? Tirando da garrafa. Ó, esse ponto é o ponto ideal pra tá passando, tá? Ela já vai ficar branca e esperando secar o próximo passo. Gente, vamos tá passando assim, vou pegar essa com detalhes aqui pra vocês, tá vendo, ó? Vamos tá passando como a gente fez com a cola, aquele no outro passo. Vamos tá passando em todo
a garrafa, em todos os detalhes, tá? Se tiver muito grossa, vamos diluir mais um pouquinho, mas eu acredito que tá boa. Se não entrar assim com facilidade, só colocar mais um pouquinho de água. Eu vou colocar aqui porque eu acho que tá... Ela tem que entrar com mais facilidade dentro dos detalhes da garrafa, tá? Dei uma misturadinha aqui. E vamos, pessoal, ó. Tá fazendo como a gente fez aquela hora com a cola. Em todos os detalhes novamente, tá? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, passar nas outras e já volto pra mostrar pra vocês depois que elas estiverem secas, tá? Não tem segredo, só ir passando ó, em toda ela, deixar, colocar pra secar, tá? Quando estiver totalmente seca, vai ser o próximo passo, pessoal. Eu já volto. Gente, é muito importante, tá? Fazendo os passos certinho, tá? Essa foi a parte da pintura, ó. Essa daqui tá totalmente pintada, tá? Ela vai ficar totalmente branca. No finalizar, a gente vai dar as cores certas, tá, pessoal? Aqui, ó, agora guardar a secar, a gente vai estar pintando todas essas daqui, ó. Essa daqui tem detalhe com moedas. Também vai ficar toda branca, só vai acender aqui as moedinhas. O toque final vai ser a pátina, a cera de pátina que a gente vai estar passando depois do betume, que eu vou estar usando betume. Todas essas daqui vão estar com a mesma pintura em diferentes tons. Eu vou estar mostrando pra vocês depois. Certo, pessoal? Próximo passo, pessoal, vamos fazer a pintura com o betume, tá, pessoal? A gente vai estar passando betume agora. Que não é o final ainda. O final é a pátina que a gente vai estar passando. Esperou secar um pouquinho, a gente vai finalizar com a cera de pátina. Aí eu vou estar colocando betume aqui no cantinho, tá? Um pouquinho de betume. E um pouquinho de solvente do outro ladinho aqui. Que vocês já vão entender. Quando começamos a passar, a gente quer um pouquinho mais claro, pincel no solvente, que fica aqui desse ladinho. Quando começa a passar, pessoal, ó, já vai pintando, ó. Aí quer escurecer, isso é pôr mais betume, tá? Agora eu vou passar um pouco mais fraco, porque a gente vai dar os tons daqui a pouco. Olha, gente, como que pinta rápido, ó. Muito rápido para fazer a pintura. O meu tá um pouquinho mais diluído, tá? Porque eu coloquei nesse vidro um pouquinho de solvente dentro, tá? Mas geralmente ele é bem grosso, tem que colocar pouquinho, se caso querer fazer, né, cores mais claras. Porque senão você não consegue. Aí, agora, por exemplo, vou pôr desse aqui, um cantinho aqui, tá? Aqui, ó. Pra gente, ó, querendo, ó, escureceu, a gente vai passar ele só com o pincel molhado no solvente e vai dar a cor que a gente quer, tá? Ele vai secando e a gente vai dando a cor. Gente, aqui dentro das conchas aqui, onde tá as conchinhas, ó, eu vou fazer mais claro do que eu vou fazer ao lado, tá? Isso a gente vai passar na garrafa toda e depois, voltando, a gente vem escurecendo onde quer escurecer e clareando também, pessoal. Dá pra clarear o que escureceu demais, tá? Eu vou estar passando na garrafa toda, dando uns pulinhos aqui, tá? Pra não ficar muito tempo no vídeo, tá? Pra vocês terem uma ideia, como que é, ó. Ele já vai entrando, sabe? Devagarzinho. Eu vou fazer ela um pouco mais escura por fora. Nas conchinhas eu vou dar um tom. E o tom final, que vai ficar lindo, maravilhoso, vai ser a pátina que eu vou estar fazendo detalhes, tá, gente? Pessoal, agora a gente vai dar uma escurecidinha. Quando coloca o pincel no solvente, clareie. Quando é mais produto, né, betume do que solvente, escurece, tá? Por isso, a gente usa uma vasilhinha, esse aqui tá mais grossinho, que tenha a opção de colocar os dois, tá? Vamos dar uma escurecidinha aqui, tá? Solvente. Quando tá muito grosso, que a gente vê que não tá, né, dando tom que a gente quer,
Solvente, gente. Quando acabar, ele evapora rápido, viu? Então, tem que estar sempre colocando. Eu quero ela um pouco mais escura, né? Porque a parte das conchinhas vai ficar mais clara. Tem como você tá colocando para ele escorrer e dar o tom sozinho, sabe? Que ele escorre assim, ó. Tá? É muito fácil, sabe? Mexer com o betume, gente. Muito fácil. Eu vou escurecer alguns pontos aqui dentro, mas outros vão ficar mais claros, gente. A hora de passar a pátina é que vai dar o toque final, certo? E aí a gente vai passando, ó. Aqui tem um cintinho, eu quero ele um pouquinho mais escuro. A pátina vai fazer a parte dessa fitelinha, ela se manter na cor do cinto, tá? Cinto normal. Então, o cinto é mais escuro, porque depois tem outros detalhes. E assim por diante, gente. Tá? Vai ficando, ó, linda. Vou dar uma escorridinha aqui também. Ó. Uma escorridinha. Quando ele tá bem líquido, não tem perigo que o pincel não vai riscar, tá? Porque ele se dissolve. Agora, quando vai passar um pouco mais, né, vai que ele vai sujeirinha também. Aí eu tô segurando aqui na tampa, né, não tem problema, porque não vai sujar a minha mão. Ó. Aí, deixa ele dar uma escorridinha quando tiver muito claro. Mesma coisa aqui. Gente, ó, essa tonalidade fica linda também, ó. É uma tonalidade um pouco mais clara. É a mistura que a gente faz que dá a cor do betume. O betume é ótimo de mexer, porque a gente consegue dar vários tons, sabe, com ele. Melhor coisa, gente, que aconteceu foi o betume e a cerinha de pátina. Então, assim, ó, sabe? Isso funciona também como verniz, tá, pessoal? Eu não vou passar verniz depois. Uma vez no ano, retoma passar o betume e a cerinha novamente. Isso não vai verniz, porque o betume já é um verniz, né? Não precisa estar invernizando depois, só que você querer. Mas escolha o verniz, porque o verniz é solvente também para betume, então ele tira, tá? O betume. Então, assim, se o betume ele é a base de solvente, né? O verniz teria que ser em spray à base de água. Ou use aquela resina que eu uso, né? Que é a base de água, fica brilhante da mesma forma, depois que tudo tá pronto. Seco e pronto. Certo, pessoal? Agora vai secar e a gente vai tá fazendo a parte final, que é a passagem da cera. Agora, gente, vamos passar a cera em pátina para finalizar depois que a gente passou o nosso betume, tá? Essa daqui, eu vou estar passando ouro velho. Eu disse que é a minha preferida, que eu acho que o detalhe fica mais bonito com ela. Gente, a gente pega o pensa aí. Assim, ó. Faz assim no papelão, tira o excesso e vem passando, gente. Olha, vou fazer aqui pertinho. Ó. Ó, vai dando o detalhe, tá? Com a buchinha na nossa garrafa. Aí você faz da forma, né? Pra você achar melhor, mais bonitinho. Ó, as moedas que eu disse, ó. Se quiser tá passando dourado, também pode estar passando dourado. Eu gosto mais dessa, assim, eu uso as duas, mas tem uma que sempre a gente vê que gosta mais, né, pessoal? De leve, a gente vai dando os detalhezinhos, ó. Você vai detalhar todos os detalhes, tá vendo? Ó. E vai passando, fazendo todos os detalhezinhos, tá, pessoal? Pega mais e vai fazendo, ó. Pra tirar da mão, o que pega no dedinho ali, pessoal, ó. Pode passar o solvente, tá? Do betume, água raiz, sai tudo.
Eu tô fazendo sem luva, mas gruda um pouquinho e tem que passar o solvente depois, pra tirar. Olha, gente, olha esse detalhe, olha. Não fica maravilhoso, gente? Fala que é tecido, gente, olha só isso. Olha. Tá vendo? Fica lindo. Olha. Olha. Fica muito bonito. É só ir passando, passando, até que você vê aqui, ó. Tá sempre dando detalhe nessas, ó. Acabou, coloca mais um pouquinho. Gente, não gasta quase nada, viu? Um pouquinho só, a gente faz um monte de detalhe, viu? Essa cera é maravilhosa. Não é baratinha, gente, mas dura, sabe? Bastante. Aí quando vocês forem comprar, vocês vão ver que tem muitas cores, né? Eu gosto de fazer envelhecida, que eu faço mais a envelhecida, né? Meus artesanatos tem mais assim. Mas tem cerinhas, sabe? Toda cor. Olha, gente, pode passar aqui um pouquinho mais em cada lugar, assim, ó. Não fica bem vintage, bem mesmo, envelhecido. Tá dando pra vocês verem aí, né? Olha só isso. Vamos passar tudo aqui. Gente, a limpezinha do fundo, tá? Depois a gente faz. Vamos fazer todos os detalhes, ó. Depois a gente vai limpar o que ficou pra gente tá limpando, né? Aqui, né, o fundo, a boquinha ali. Porque dentro da garrafa a gente já fez, né, a higienização antes do processo. Gente, fala que não fica maravilhoso. Olha isso. Eu me empolgo às vezes, sabe? Vou fazendo, que eu amo fazer esse detalhe, amo. Eu acho que essa já tá boa, ó. Ficou dessa forma. Aí, a gente vai estar colocando, né? Eu tô esperando chegar as rolhas, as rolhas grandes, tá? Pra estar colocando. E vou fazer só um detalhe da rolha preta, pessoal. Aí, passar um pouquinho dessa a cera em pátina, né? Pra ficar bem lindo nessa garrafa. Gente, agora a gente vai fazer essa daqui, ó. Eu vou estar fazendo duas pra vocês verem. E vocês já vão ter a base de como vai fazer nas próximas que vocês vão estar fazendo. Gente, ó, os detalhes do zíper, a gente vai estar colocando assim. Ó, ó, o zíper que estava apagado, ó, acendeu. Vocês entenderam como que funciona? E aí, vamos fazer um pouquinho nas conchas. Ó, as conchinhas. Ó, lá no fundo um pouquinho. Ó. Tá vendo? Como fica lindo? Ó. Aí, gente, descendo aqui a parte do cinto. Olha aqui, gente. Olha o cinto, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Eu falei pra vocês que fica maravilhoso. Aí, vamos dando uns detalhezinhos. Ó, continuando o cinto, fazendo bem de leve, né? Pra dar o tom daquela coisa assim, meio envelhecida, sabe? Ó. Ó, pessoal, ó. Olha só. Aqui, ó. Aqui no zíper, deixa... Ó. Ó, pessoal, ó. Olha só. Aqui, ó. Aqui no zíper, deixar realçado o zíper e a fivela do cinto. E o restante, menos. Aí, vocês vão estar fazendo de acordo com o que vocês gostarem, tá, pessoal? Aqui eu vou terminar, depois eu vou colocar elas todas prontas para vocês verem. O que vocês acharam? Não é maravilhoso? Todas pintadinhas, gente, ó, tudo pronto, as garrafas, né, que nós fizemos no vídeo, tá? Tudo pintadinho, olha que detalhe daquela que é a camisa. Ó.
essa, gente, ó, aqui atrás, né? Olha a frente. A de conchinha, né, que a gente fez. Olha atrás. Olha aqui as coisinhas. Fala que não é bonito, gente. São lindas, não são? Gente, então assim, olha, eu espero que vocês tenham pegado realmente a técnica que eu ensinei. Depois eu vou estar trazendo mais pra frente, técnica por técnica, vídeos mais curtos, pessoal. Dessa vez não foi possível fazer um vídeo mais curto, porque não tem como fazer o passo a passo certinho se não for bem feitinho, né? Gente, espero que vocês tenham aprendido. Se qualquer dúvida, deixe nos comentários para mim, que eu vou estar respondendo a todo mundo. E o vídeo de hoje foi esse. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus. Deixar realçado o zíper e a fivela do cinto. E o restante, menos. Aí vocês vão estar fazendo de acordo com o que vocês gostarem, tá, pessoal? Aqui eu vou terminar, depois eu vou colocar elas todas prontas para vocês verem. O que vocês acharam? Não é maravilhoso?